Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, números de capítulo 3. Vamos número de capítulo 4. Perdão, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre este capítulo 4 do livro de Números. Eu convido você, pega a sua Bíblia, venha comigo acompanhar essa leitura passo a passo, versículo por versículo. Antes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, neste momento estamos aqui na Tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor me usa para falar conosco através da Tua palavra. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Usa, Pai, corpo, alma e espírito. Que aqui eu seja representando o Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja me usando para falar com todos nós. Precisamos de ouvir a Tua palavra. Assim, eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 de Números. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: somai os filhos de Coate dentre os filhos de Levi, de acordo com suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, de todos os capazes de servir para fazer o trabalho da tenda da congregação. Esse é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Talvez você me pergunte por que Deus ele pediu, essa idade de 30 anos para cima. Irmãos, essa idade de 30 anos é uma idade mais... a pessoa já está com a sua mente mais como fala, mais educada, no sentido da palavra mesmo, no sentido de vivência, daqui na Terra. Então, você já está com 30 anos, você tem mais uma condição, você tem mais uma experiência de vida, você já passou por um bom momento, você já passou pela idade de jovem, passou por aquela idade de namoro, passou por aquela idade, já está passando, essa idade de 30 anos já está na idade mais de casamento, muitos já até casaram, com essa idade. Então você já está um pouco mais maduro, você já tem mais conhecimento da espiritualidade. Então foi por esta razão que Deus ele exige que o sacerdote, a pessoa que começa a pregar a palavra de Deus, que ela seja uma pessoa mais madura, uma pessoa mais firme, tenha mais conhecimento, porque com 30 anos você vai ter já uma bagagem de conhecimento que você já obteve durante a sua jornada aqui na Terra. Então é mais sensata essa idade. E aqui ele pede, sim, ele pede que tenha da idade de 30 anos até a idade de 50 anos. Aí você vai falar, por que 50 anos? Porque observamos que nessa época que ele pede essa idade de 50 anos, era uma época muito difícil, que as pessoas trabalhavam muito, que tinham os homens, eles precisavam de trabalhar muito, o trabalho era muito forçado, então eles cansavam, eles com 50 anos eles já estavam bem cansados. Se você olhar hoje, vamos dizer assim, 40 anos atrás, os homens de 50 anos eles estavam muito cansados. Hoje não, hoje nós vivemos muito mais, temos condições de viver muito mais. Você vê mulher aí de 60, 70 anos, a mulher está nova, jovem ainda, bom para trabalhar. Tanto que eu acho que houve mudança no nosso sistema de instituição do INSS, da Previdência Social, porque hoje o homem aposenta com 65 anos de idade. Antigamente aposentava com 60 anos. E isso vai mudar também. Daqui uns tempos o homem vai aposentar com o quê? Com 70 anos. Isso vai progressivamente, vai acontecer essa diferença de idade, porque cada dia que passa nós estamos, as pessoas estão vivendo mais. Elas estão vivendo mais, elas estão tendo mais saúde para viver mais, com tanta modernidade, com tanta ajuda. Hoje você vai numa construção, quase 100% ali da construção é maquinário. Você vai numa padaria, ali na padaria também
80% ali também é maquinário. Então o homem ele trabalha bem menos, o esforço físico do homem hoje em dia, quando eu falo homem, eu estou incluindo os seres humanos, ela está bem mais, como fala, ele não está se cansando tanto, né, como ele cansava antigamente. Então por isso que Deus fala sobre essa idade de 50 anos. Talvez você me pergunte, 30 anos tudo bem, você falou, mas e 50 anos? 50 anos por causa disso, porque naquela época não existia tanto instrumento, né, maquinário para facilitar o trabalho do homem. Então, aí nos diz, e este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos devem abaixar o véu do reposteiro e com ele cubra a arca do testamento. Nós temos que observar, vocês que estão acompanhando essa leitura, que para cada parte do tabernáculo, que Deus mandou Moisés construir, cada parte daquele tabernáculo, quem cuidava dele era uma família. Então, aquela família cuidava de uma parte só do tabernáculo. Então, a gente observa que os filhos de Coate, eles cuidavam, né? Eles estavam ali na tenda da congregação. Então, a obrigação deles era de abaixar o véu do reposteiro, que eles cubram a arca do testamento. E eles coloquem uma coberta de pele de texugo sobre ela, estendam pano azul e coloquem os varais. Esse era o serviço que eles teriam que fazer ali no sacerdote. E estenda um pano azul sobre a mesa dos pães da proposição e coloque os pratos, as tigelas, as colheres, os vasos para a libação sobre ela. E o pão contínuo esteja sobre ela. E estendam sobre eles um pano escarlate e o cubram com uma coberta de peles de texugo. E coloque os varais na mesa. E coloque um pano azul e cubra o castiçal das luzes, suas lâmpadas, seus atiçadores, seus cinzeiros e todos os seus vasos de azeite com o que serve. A gente observa aqui que tudo tinha uma ordem. Para tudo Deus deu instrução. É por isso que eu falo para vocês que nós devemos entender, conhecer os mandamentos de Deus. Porque para tudo ele deu uma instrução. E a gente observa que as instruções dele, Deus exigia coisas de primeira qualidade. Coisas perfeitas. Porque ele é perfeito. Então ele exigia também isso de nós. Ele exigia isso de nós porque ele sabia que nós tínhamos, né, capacidade para exercer, né, aquela função. Então ele deu essa capacidade para os filhos de Coate exercer essa profissão que eles iam fazer no templo, lá no tabernáculo. E envolvam com todos os seus acessórios uma coberta de pele de texugos e coloquem sobre os varais. E estendam um pano azul sobre o altar de ouro e cubra com uma coberta de peles de texugo e o coloque nos varais. E tomem todos os objetos do ministério que usam no santuário e envolvam num pano azul e cubram com uma coberta de peles de texugo e os coloquem sobre os varais. Talvez você fale, mas aqui está falando sempre pele de texugo, pele de texugo. Isso tem uma prioridade para Deus. Não sei te informar. Deve ser algo, né? Essa pele deve ser algo muito especial que Deus ele exigiu que os homens fizessem isso. Ali deve ter alguma, como fala, eu acredito muito em, como dizer para vocês, é algo que Deus, né, usava, algo especial que Deus usava. Tanto que as vestimentas de Jesus, elas radiavam, né, poder. E com certeza essas peles também aqui, elas radiavam, né, elas tinham esse poder de santidade. E removam as cinzas do altar e estendam um pano de púrpura sobre ele. E coloque todos os utensílios com que usam sobre ele, seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias e todos os objetos do altar e estendam uma coberta de peles de texugo sobre ele e coloquem seus varais.
Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir o santuário e todos os seus pertences, a partir do acampamento, os filhos de Coate devem levá-lo, mas não toquem nas coisas sagradas, para que eles não morram. Esta é a obrigação dos filhos de Coate na tenda da congregação. Observa que tudo tinha um ritual. Eles não podiam tocar nas coisas sagradas. Eles poderiam chegar lá e pegar, se tiver que tampar, tampava, cuidava só daquilo que estava no alcance deles. Eles não podiam tocar numa das coisas sagradas que Deus proibiu que eles tocassem. E o sacerdote Eleazar, filho de Arão, terá o encargo do azeite das luzes, o incenso aromático, a oferta contínua dos alimentos, o óleo da unção e a conservação de todo o tabernáculo e de tudo o que há nele, o santuário e seus pertences. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: não corteis a tribo das famílias dos coatitas dentre os levitas, mas fazei isto a eles, para que vivam e não morram, quando se aproximarem coisas santíssimas. Arão e seus filhos devem entrar e designar a cada um seu serviço e seu encargo. Mas eles não devem entrar e olhar as coisas sagradas, mesmo momentaneamente, para não morrer. Tá vendo como Deus era tão rígido, como que Deus é tão rígido, né? Nesse quesito. Eles não poderiam, os filhos de Coate, eles não poderiam nem olhar. Aqui fala, nem olhar momentaneamente, olhar para coisas sagradas. Ali falava que era aquele lugar santo do Altíssimo, era tampado, ali só entrava o sacerdote. Eles não poderiam levantar a cortina e dar uma olhada para ver o que estava lá dentro. Era uma coisa santíssima, era coisa sagrada. E se eles olhassem momentaneamente, eles seriam mortos. Lembra do que Deus falou para Ló, quando ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra, que ele falou: olha, vocês vai pelas planícies, vocês sobem pelas planícies, vai direto, não olhe para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês vão virar em estátua de sal. E o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal, porque desobedeceu à voz de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Deus falou para eles: não coma desse fruto. Eles foram e comeram. Não foi o fruto que era envenenado que matou eles. Foi a desobediência, que eles não obedeceram à palavra de Deus quando Deus falou: não faça isso. E eles foram e fizeram. Eles ouviram a voz de Satanás, do demônio. E aqui fala: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: recenseai os filhos de Gerson, de acordo com as casas de seus pais e de acordo com as suas famílias. Contai-o da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos os capazes para o serviço, para trabalhar na tenda da congregação. Este é o trabalho das famílias dos Gersonitas, para servirem e levarem as cargas. Levem as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles de texugo que está sobre ele, e a cortina da entrada da tenda da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina da entrada do átrio, que está em volta do tabernáculo e em volta do altar, e suas cordas, e todos os objetos do serviço, e tudo quanto se deve fazer com essas coisas, então façam. Então, aqui nós observamos que Deus, ele, como eu falei para vocês no começo, Deus designava um trabalho para cada família. Cada família tinha aquele trabalho, aquele dia a dia, ela só ia mexer naquilo. Ela não poderia mexer em outra coisa. Se eles mexessem em outra coisa, eles estavam desobedecendo a palavra de Deus e eles seriam mortos. Isso é bem categórico. Se você mexer, você morre. Por que Deus é tão categórico? Talvez você me pergunte: poxa vida, mas por que Deus é tão categórico? Nem olhar
momentaneamente, eles não poderiam olhar para o Santo dos Santos. Eles não poderiam olhar. Por quê? Porque Deus disse: não olhai. Não olhai. Gente, Deus é Deus. Então, quando Deus fala para nós não matar, não cobiçar, é para não fazer. Porque se você fizer, você vai receber o seu castigo. Você será merecedor do seu castigo porque você desobedeceu. Tá entendendo? E aqui fala mais. Ó, então, a turma a família, né, dos jesuítas, eles seriam de carga. Eles teriam que carregar essas cargas todinha. Então, o que aconteceria? Todas as outras famílias, quando teriam que desmontar o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo, colocavam todos dentro de caixas, e quem carregava essas cargas era essa família dos gersonitas, que faziam todo esse serviço. E aqui fala: tudo quanto se deve fazer com essas coisas, então façam, sobre a direção de Arão e seus filhos, todos os serviços dos gersonitas, de acordo com seu encargo. Designai-lhes as responsabilidades de seu encargo. Este é o trabalho das famílias dos gersonitas na tenda da congregação, e seu trabalho está sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conta os filhos de Merari, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, conta todos os capazes do serviço para desempenhar o trabalho da tenda da congregação. Esta é a responsabilidade do seu encargo, de acordo com todo o seu trabalho na tenda da congregação. As armações do tabernáculo, seus varais, suas colunas e suas bases. Aí, já para outra, tá vendo? Para outra família, já tinha outro encargo. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam armar a tenda. Então, um armava, outro desarmava, outro carregava, outro encaixava, outro mexia com cada, assim, depois de armado, cada um ia para o seu canto. A sua função é o norte, o outro sul. Então, cada um ali iriam para o seu lugar, para não ter briga. Aquela família só mexia naquilo. Então, quando falar assim: cadê o negócio que estava aqui? Não sei, família de Gerson pegou, a família de Merari pegou, a família não foi pegou. Não, Deus não queria confusão. Deus não criava confusão. Então, ali era só uma família que tocava naquele lugar ali. A outra tocava só naquele lugar. Muitas das vezes, né, você vai na igreja, num determinado templo, aí é tanta confusão, todo mundo mexe em tudo. Cadê principalmente essas igrejas que tem, como fala, projetor, né? Cadê a fita que estava aqui? A fita, não sei, fulano de tal pegou. Que um entra e sai dentro da igreja, um mexe aqui, outro mexe ali, que nem o pastor sabe onde que fica as coisas, para ter certeza. Nem o pastor sabe que fica acontecendo. Esses dias eu fui numa igreja que o pastor estava tendo uma apresentação na igreja e convidaram o pastor para orar. Chamaram ele lá. Aí ele fez a oração, aí ele pegou e falou assim: o meu tempo já acabou. Eu não tenho tempo para fazer mais nada. Eu queria falar uma palavra, mas extrapolou o tempo. Eu não tenho mais tempo. Então, por quê? Por falta de organização. O próprio pastor não organizou a turma. Olha, vocês vão fazer isso, tal hora, tal hora, porque eu quero tantos minutos para mim fazer a pregação final. Mas ele simplesmente chegou e falou, na frente de todo mundo: acabou meu tempo. Eu não tenho tempo para falar mais nada, que já extrapolou. Então, ele deveria ter o que é feito. Ele deveria ter chegado, né, falar: olha, eu vou dar um tempo para vocês têm até tantas horas a apresentação de vocês podem fazer a apresentação de vocês, tudo bem, eu permito fazer, eu já observei que assim, ele teria que estar ali organizando, né? Ele tinha que estar na frente daquela apresentação e falar para eles categoricamente: olha, até tantas horas vocês fazem essa apresentação. Passou dessas horas, nem que vocês cortam a apresentação, mas vocês deixam para mim, eu preciso desse horário. Mas não, ele chega lá depois, ou ele nem deveria ter falado isso no meio do templo, né, de toda a congregação. Ele deveria ter calado, simplesmente feito a oração e pronto. Mas é o que? Ele deu uma lição neles, mas em público.
Ele não deveria ter feito isso em público, porque também a culpa dele, ele se mostrou o mais culpado de todos os outros, porque ele não organizou. Ele deveria ter organizado. Ele, se queria como fala, esquivar, né, do erro, ele se comprometeu muito mais no erro. Porque o que ele fez? Ele simplesmente chegou. Vocês não deram tempo para me falar que agora eu tenho que encerrar o trabalho. Não, ele deveria simplesmente calar a boca e orar e pronto, acabou. Fechar com a boca fechada. Mas ele quis se esquivar, né, da responsabilidade, da culpa ali. Ele, né, queria se mostrar, mas ele se comprometeu muito mais. E a gente... É uma falta grave, né? Diante disso, diante do olhar da sociedade, é uma falta grave. Para quem entende, é uma falta muito grave. Um pastor falar uma coisa dessa, sendo que a responsabilidade da igreja está no cargo dele. Então ele deveria se organizar, saber o que os membros da igreja estão fazendo. Ou falar, olha, vocês podem fazer tantas horas, eu quero esse horário para mim. Mas não aconteceu isso. E aqui a Bíblia, ela exige, ela não mostra para nós como nós devemos agir. Ela mostra para esse sacerdote, para os pastores, para os que guiam, né, que controlam o templo de uma igreja. Elas mostram como que você deve agir diante de uma congregação. Cada um tem o seu local de trabalho. Você trabalha só nisso, você trabalha só naquilo, você trabalha só para ficar na porta, na portaria. Você vai trabalhar só para atender as pessoas, para receber as pessoas, tratar bem as pessoas. Você vai trabalhar só com as ofertas, você vai trabalhar só para distribuir os envelopes das ofertas. Você vai trabalhar só para estar orando, uma turma ali, umas 5 pessoas. Vocês vão estar aqui orando pelas pessoas que estão precisando de um conselho. Vocês estarão aqui no templo para isso. A igreja era para ser aberta 24 horas, porque a igreja é um templo. O tabernáculo aqui, quando Deus fez o tabernáculo aqui, esse tabernáculo era aberto 24 horas, tanto que as pessoas, quando tivessem um pecado, ia lá e oferecia. E os sacerdotes, eles eram obrigados a fazer essa expiação. Não tinha hora, tantas horas eu faço, não. Por isso que Deus já mandava uma família. Era uma família. Então, era uma família, digamos assim, perdão, era uma família. Então, uma família, se aquela... Vamos retomando aqui, irmãos, eu comecei a tossir, eu tive que parar, dar uma pausa no vídeo. Mas o que Deus, ele estava falando, aqui ele falava, quando um membro da família passava mal, suponho a família igual aqui, a família que fala aqui, né, a família dos Gesonitas, se um que estivesse trabalhando ali, ele estivesse passando mal, mas já tinha outros para substituir ele. Então eles trocavam, eles revezavam. Vai você, que eu estou passando mal, entra você no meu lugar. Então só daquela família poderia ir fazer aquele serviço. Porque se perguntasse para um, não estava igual. Recentemente meu marido foi chamado para abrir um cofre numa igreja. Por quê? Porque a dona que estava com as chaves da igreja não queria entregar a chave da igreja. Não queria dar a chave do cofre da igreja para o pastor. Sendo que o pastor estava procurando a irmã estava se escondendo. Não queria entregar a chave do cofre para o pastor. Aí chega um outro membro, eu também não tenho a chave, tá com a irmã fulano de tal. E a irmã fulano de tal sumiu, desapareceu. E eles precisavam de tirar o dinheiro do cofre para mandar para a central. Então houve um rebuliço dentro lá da igreja. Um culpava o outro culpava o outro. Aí depois, por fim, a irmã apareceu, não queria abrir o cofre, disse que não ia abrir o cofre. Então, irmãos, é uma falta de o quê? De união e a falta de quê? De conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina até nisso, a organização do templo, da igreja, a palavra de Deus ensina. E aqui fala, né, que... Aí Deus fala aqui, ó. Vamos chamar a família de Merari, né? Então, da idade de 30 anos para cima, até a idade de 50 anos,
conta todos os capazes do serviço para desempenhar o trabalho da tenda da congregação. E a responsabilidade, seu encargo, de acordo com todo o seu trabalho na tenda da congregação, é as armações do tabernáculo, tá vendo? Seus varais, suas colunas, suas bases, e as colunas do átrio em volta e suas bases, suas estacas, suas cordas, com todos os seus pertences e todo o seu serviço, e designai de acordo com o nome os objetos que ficam ao seu encargo. Tudo era organizado, não existia desorganização ali. Então, quando eles tiravam, olha, vamos hoje, quando Moisés chegava e falava, hoje nós vamos começar a tirar o tabernáculo daqui, vamos para um outro lugar. Então, naquele momento que Moisés falava isso, ele já começava, cada família já começava a guardar os utensílios para que um outro viesse a carregar. Como eles tiravam e guardavam. Ali deve que estava tudo escrito, né? Família tal, no lugar tal. Eu acho que cada charrete, né? Que naquela época eu acho que eles carregavam em charrete. Então cada charrete tinha uma família, né? Que cuidava daquilo ali. Então e tinha um só para carregar aquilo tudo, que era as famílias, né? Dos jesuítas. Então, irmãos, é necessário. Isso também, a gente pode fazer isso dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Que cada um tome conta, né? O homem sai para trabalhar, a família, por isso que muitas famílias hoje em dia, elas estão totalmente destruídas, porque eu penso assim, é no meu pensar, para a coisa ficar mais organizada. Hoje em dia, a mulher e o homem têm que trabalhar fora para sustentar, né, uma casa. Por causa da vaidade, né? Eu digo vaidade, porque as pessoas elas querem cada dia mais se mostrar com um poder aquisitivo maior do que o outro. E por causa dessa vaidade, elas se prejudicam, muitos lares se destroem, tá? Muitos lares se destroem, porque o homem sai para trabalhar, a mulher, qual que é o dever da mulher? É ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da responsabilidade caseira, né? Mas hoje em dia não, a mulher está necessitada de também sair para trabalhar. Como que uma mulher que sai para trabalhar? Porque um homem e a mulher saem para trabalhar. A casa fica à mercê de quem? Fica à mercê de empregada. Você acha que uma empregada ela vai ser a mesma coisa que uma dona, que a dona mesmo da casa? Não vai, ela não vai educar os filhos no temor de Deus, vai deixar a criança com o celular na mão, que se vira, pode assistir o que você quiser, e tá nessa, assim, por causa de quê? Por causa de ganância. Nem é por causa de que o marido não consegue sustentar a casa. Às vezes consegue, irmãos, às vezes consegue, apertadinho, mas consegue. Mas é por causa de quesito, né, de querer aparecer melhor, querer uma vida achando assim, entre aspas, né, achando uma vida melhor. E muitos filhos, hoje em dia, estão nas drogas, não querem mais saber de Deus, porque não foi criado, né, na religião, não foi criado nos ensinos bíblicos, porque leva a criança só na igreja naquele tempo, naquele período. A criança também não tem muito conhecimento, porque muitas das vezes vai para a igreja, fica conversando lá um com o outro. Se você chegar para mim e perguntar para mim, porque eu fui criada dentro da igreja. Minha mãe, ela levava a gente dentro da igreja, todos os domingos para a igreja. Mas você me pergunta, o que você aprendeu lá dentro da igreja? Eu não aprendi nada, irmãos. Eu não aprendi nada. Dentro de igreja eu não aprendi nada. Eu aprendi quando eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu aprendi a ter temor a Deus, que eu não tinha temor a Deus. Eu não conhecia Deus. Eu não conhecia. Como diz o outro, eu conhecia só de ouvir falar. Mas eu não tinha temor nenhum. Eu achava assim, Deus é amor, Deus me ama, Deus está cuidando de mim. E pronto, acabou. Eu não queria nem saber. Eu achava assim que Deus tinha obrigação de cuidar de mim. É o que muitos pensam até hoje, que Deus tem obrigação de cuidar dele. Eu achava que Deus tinha obrigação de cuidar de mim.
Deus tinha obrigação. Não. Mas depois que eu fui conhecer Deus, quem é Deus? Eu preciso conhecer esse Deus que eu digo que eu quero. Que muitas coisas erradas acontecem comigo e o que acontece? Por que acontece isso? Eu não tenho Deus? Eu quero saber quem é Deus. Aí eu fui ler a Bíblia. Capítulo, desde o começo. Eu li umas 5, 10, quase 6, 10 vezes a Bíblia inteirinha para conhecer quem é Deus. Eu não tive esse estudo que você está tendo aqui. Esse estudo minucioso da palavra. Eu li a Bíblia, eu lia isso aqui, entrava no ouvido e saía no outro, eu falava nem para que tem isso na Bíblia? Eu era assim, irmãos. Eu ficava, para que tem isso aqui na Bíblia? Eu estou pregando essa palavra, eu não estou pregando essa palavra para evangélico, para descrente, não. Pessoas que. Pessoas que é descrente, mas mais o conteúdo maior aqui é para pessoas que já têm um entendimento que é religioso. E não é. Você não é religioso, você não é cristão, você não segue os mandamentos de Deus. Mesmo que você ache que consegue, você não segue. Porque a partir do momento que você conhece seu Deus, você vai ver, nossa, quanta coisa errada eu fazia. Nossa, eu fazia isso. Nossa, Deus proíbe isso. Nossa, eu faço isso direto e Deus proíbe. E eu achava que era normal. Irmão, a gente aprende tanta coisa quando você conhece Deus, quando você conhece a palavra dele. Você vê tanta coisa errada dentro da igreja. Você começa a observar. Aí você vê pregação. Tem pregação de irmãos que dentro de igrejas, sabe aqueles irmãos pastores, evangelistas que são eloquentes? Às vezes eles estão dentro fazendo uma pregação e começa a dizer tantos versículos da Bíblia, lá em Mateus isso, diz aquilo, Mateus coisa, Levítico, aí vai para Número, Josué fala assim. Irmãos, se você for pegar, realmente, é porque não dá tempo, eles falam tão rápido que não dá tempo de você seguir eles olhando na Bíblia, porque eles falam tão rápido, e você acha, nossa, aquele irmão tem conhecimento da palavra de Deus, ele fala, ele cita Deuteronômio, ele cita Josué, ele cita Samuel, ele cita Mateus, ele cita Marcos, ele cita Apocalipse. Aí esse homem conhece toda a Bíblia. Preste atenção nesses caras. Esses caras são eloquentes. Esses caras não são bíblicos. Eles formam a pregação deles em casa. E chega na hora lá do púlpito, eles falam coisas que você quer ouvir. Eles falam coisas, coisas doces que você quer ouvir. Mas eles não estão ensinando você a andar na presença de Deus. Eles não ensinam você a andar na presença de Deus, porque se você pegar todos os versículos que eles citam e for conferir na Bíblia, você vai ficar abismado. Às vezes tem capítulo que nem existe na Bíblia. Que nem existe. Talvez eles venham falar lá para você, vamos ler aí, irmãos, lá em Levítico 48, versículo 50, versículo 20, fala isso. Lá em Deuteronômio, irmãos, pega a sua Bíblia aí, olha, lá em Deuteronômio, capítulo tantos. Às vezes nem existe o capítulo e nem existe o versículo que ele está citando. Para você ter uma ideia. Então nós devemos abrir os nossos olhos. Eles falam tão rápido que não dá tempo de você procurar. Quando ele falar em Deuteronômio, lá em Deuteronômio, Números 48, versículo 2, lá em Deuteronômio também fala a mesma coisa. Deuteronômio, Josué 25, irmãos, leia. Lá em 25, Josué 25, 31 fala coisas aqui. Aí eles começam a falar coisas assim rápidos. Você não vai conseguir. Dentro de um templo evangélico, na hora da pregação, você não vai conferir todos os versículos que ele está citando para ver se realmente ele está falando a verdade. O erro está aí. Eu sempre questionei, quando eu ia na igreja, que eu via esses tipos de pessoas, eu sempre questionei comigo mesmo. Como esse cara sabe tanto versículo? Como esse cara decora tanto?
Eu sempre questionei isso. Aí talvez você vai falar para mim assim, é o Espírito Santo. Que Espírito Santo, irmãos? Dependendo da pessoa, não é Espírito Santo. Você não conhece o Espírito Santo? Tem irmãos, pastores, que amam, adoram chamar pessoas distantes de outras cidades para vir pregar na igreja. E essas pessoas distantes de outras cidades, você não conhece. Tem pessoas ali distante de outra cidade que você nunca ouviu falar. Aí ele vai pregar na sua igreja. Chega lá na igreja, ele é uma pessoa eloquente. Ele começa a falar versículo, você fala quem. Aí termina o culto, você ainda vai bater na mão dele. Ai, irmãos, o senhor é muito usado por Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse tipo de pessoas. Como que você vai falar para um irmão se você não sabe da vida daquele irmão? Não sabe se ele é um seguidor realmente da palavra de Deus? Não sabe como que ele age? Talvez ele é um adúltero, ele é um ladrão. E está dentro da sua igreja, está lá no púlpito pregando para você. Talvez é um ladrão que está pregando para você. Talvez é um assassino que está pregando para você. Um adúltero que está pregando para você. E sabe o que você vai aprender deles? A ser corrupto, a ser ladrão. É Satanás que está pregando para você. Que está trabalhando naquela pessoa, para a pessoa vir pregar. E cobra um dinheirão para ir na sua igreja. E o pastor já está acumulado com ele. Se ele cobra 1.000, o pastor vai cobrar 2 da igreja. Porque 1.000 o pastor embolsa. E 1.000 ele dá para o outro. É coisas assim, rotineira que acontece isso. É rotineira. Acontece isso. As pessoas não têm temor a Deus. Então, cuidado. Por isso que a Bíblia nos diz: ter conhecimento da palavra de Deus é o tudo. É o tudo, irmãos. É o tudo. Agora vamos continuar aqui. Esta é a responsabilidade dos seus encargos de acordo com todo o seu trabalho na tenda da congregação, suas armações do tabernáculo, seus varais, suas colunas, suas bases, e as colunas do átrio em volta de suas bases, suas estacas e suas cordas, com todos os seus pertences e todo o seu serviço, designai de acordo com o nome e os objetos. Tá vendo? O que eu falei lá? Aí, olha, designai de acordo com o nome os objetos que ficam ao seu encargo. Este é o trabalho das famílias de Merari, de acordo com todo o seu trabalho na tenda da congregação, sobre a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Tá vendo? Além deles designarem uma família, mas não é o principal daquela família que ia designar esse trabalho. Era um outro que ia designar eles a fazer esse trabalho. Que aqui fala que é, olha só, e Itamar, filho do sacerdote Arão, né, que ia designar todo esse trabalho para eles. E Moisés e Arão e os príncipes da congregação recensearam os filhos de coatitas, de acordo com suas famílias, conforme as suas casas e seus pais. De 30 anos para cima de 50 anos, todos que eram capazes para o trabalho da tenda da congregação. E seu número foi de 2.750, de acordo com suas famílias. Estes foram os contados da família dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação. Tá vendo? Era muito homem. Então, se um ficasse doente, se ali tivesse, eles iam trabalhar na tenda. Eles eram obrigados a trabalhar na tenda. Eles recebiam para isso? Talvez você me pergunta. Eles recebiam para isso? Sim. Eles recebiam e eram muito bem pagos. Muito bem pagos. Porque quando aquelas pessoas faziam, porque era muita gente mesmo. Eles faziam, eles pecavam, eles tinham que levar uma oferta de pecado, oferta pelo... Tudo eles faziam. Eles tinham que levar a oferta lá diante do sacerdote. E o sacerdote, com esse dinheiro, que eles pagavam essas pessoas para trabalharem na tenda da congregação. Aí, ó. E esses foram os contatos da família dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, que Moisés e Arão contaram, de acordo com
dado do Senhor por meio de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais, 30 anos para cima, até a idade de 50 anos, todos os que eram capazes para o serviço, para o trabalho da tenda da congregação. E o número deles foi de 2.630, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais. E os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que eram capazes para servir na tenda da congregação, que Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até a idade de 50 anos, todos os que eram capazes para o trabalho, para o serviço, para o trabalho da tenda da congregação. Irmãos, eu estou lendo em Números 4, no versículo 44, se você quiser continuar me seguindo. E os que foram contados, de acordo com suas famílias, eram 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que Moisés e Arão contaram, de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão e os príncipes de Israel contaram, de acordo com suas famílias, conforme as casas de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, da idade de 50 anos, até a idade de 50 anos, todos os capazes de entrarem no serviço para trabalharem e para levarem cargas da tenda da congregação. E o número dos que foram contados deles foi 8.580. Conforme a ordem do Senhor, foram contados por Moisés. Cada um de acordo com seu trabalho e conforme seu encargo. Assim foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. A gente observa que houve uma obediência, uma consagração para aquelas famílias ali trabalharem na tenda da congregação. Deus, ele faz as coisas tudo perfeito. Então não tem erro. Então muitas das vezes a gente vê muitas briguinhas dentro da igreja por falta de organização, por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque eles não conhecem a palavra de Deus, né? Os próprios pastores, as próprias pessoas que estão liderando, né, aquele trabalho, e por isso há muitas controvérsias, né, dentro de um templo evangélico, muitas conversinhas fiadas, e isso Deus não agrada. Então tá aí a mensagem de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal para você ter mais conhecimento, para você ter uma base. Nós lemos em Números hoje, número 4, e você vê como Deus falou conosco através desse capítulo número 4. Como que Deus é maravilhoso. O que Ele quis passar hoje para nós através desse capítulo número 4. Se você estivesse lendo sem esta explicação, eu tenho certeza que você não iria compreender. Mas quando nós entregamos nossas vidas diante de Deus e pedimos para Deus nos auxiliar, nos ensinar o que Ele quer falar conosco, aquele versículo, você vê aquele capítulo número 4, como ele é recheado de coisas, de bênçãos para nós. Quando nós abrimos nossos olhos, com o intuito de obedecer à palavra de Deus, Deus nos revela as coisas. Deus, Ele é misericordioso. Ele nos ensina. Que você continue conosco nesse canal, tá? Se inscreva se você não é inscrito. Assiste todos os vídeos que já foram, né, falados aqui, para que você venha conhecer seu Deus e venha ver como Ele é organizado. Tem desorganização dentro da sua igreja? Deus possa usar você para você reunir o povo lá na igreja e começar a ler a palavra dele. Faça um grupo de estudo da Bíblia. Assim, todo final de semana você com seus pega um grupo, pergunta para o pastor se pode fazer isso, né, lá na igreja, tem que ter autorização do pastor. Se o pastor autorizar, você seja o líder desse trabalho dentro da sua igreja. Toda semana você vai lá, lê um versículo da palavra de Deus, lê um capítulo da palavra de Deus e explica para eles esse capítulo.
pede direção para Deus vai instruir você, para que você possa também, né, estar ajudando outras pessoas a compreenderem Deus, a entenderem Deus. E para que elas sejam felizes e que elas possam alcançar a salvação. Porque a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando você pensa num templo, numa igreja, com muitos cristãos, com muitas pessoas, e sabendo que aquelas pessoas estão agindo, estão indo erroneamente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de não ter alguém que pregue a palavra de Deus no sentido verdadeiro da palavra, é triste, irmãos, quando você vê essas pessoas indo para o inferno por falta de conhecimento. Então, eu choro só de pensar que quantas pessoas humildes, quantas pessoas simples que tá indo para o inferno, porque Deus não vai perdoar por falta de conhecimento da palavra, por culpa de pastores que tá lá no templo e não faz esse estudo tão minucioso. Seja você um pregador da palavra de Deus. Se você é pastor, se você é um pregador, pregue a palavra com zelo. Pregue a palavra com temor, com tremor, com obediência. Para de querer status. Para de querer dinheiro. Você tem tempo, você tem prazo de validade. Você é como uma mercadoria. Você tem prazo de validade para sair dessa terra. Você tem um prazo para encontrar com Deus. Seja você ímpio, seja você justo, você vai ter esse encontro com Ele. Não importa se vai ser no arrebatamento ou se vai ser agora. Você tem prazo de validade. Quanto tempo tem você? Cuidado. Abra seus olhos. Ame a Deus. Não leve isso de qualquer jeito, que isso aqui Ele vai cobrar, Ele está cobrando todos os dias. Para que você seja salvo, para que você salve a sua família. Esse é o conselho que eu dou para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.